Fala pessoal, eu sou Emerson Broga e no vídeo de hoje você vai aprender como formatar data e horário no JavaScript da forma correta, sem gambiarra e sem usar bibliotecas externas. Para quem não me conhece, eu sou Emerson Broga e eu ajudo desenvolvedores a dobrarem os seus salários dominando JavaScript, React e Node.js. E no vídeo de hoje você vai aprender a formatar data e horário usando o JavaScript de forma nativa, sem biblioteca externa e sem fazer aquele monte de gambiarra. Então vem comigo que hoje você vai aprender aqui como usar o Internationalization Datetime Format. E eu vou te mostrar como que você formata as datas, né? Como a gente tem aqui no exemplo. Ó. Aqui eu estou em inglês e quando eu passo o Date Style Full, ele me mostra aqui Wednesday, February 1st, 2023, e todos os outros formatos aí. E se eu mudar, por exemplo, para português brasileiro, ele já me mostra aqui quarta-feira, formata aqui tudo certinho, né? Então tá tudo aí bem bacana. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu joinha. Se você quer mais dicas como essa, não quer perder esse tipo de dica, já se inscreve aqui no canal. E se você achar que isso aqui pode ajudar alguém, compartilha com ele também. Então agora vamos lá para o computador que eu vou fazer isso aqui do absoluto zero. Eu vou te mostrar lá no comecinho, criando essa telinha aqui toda bacana que eu fiz especialmente para esse projeto, para essa aula. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso. E lembrando que a gente vai ter aqui, né, todos os timestamps desse vídeo para você poder pular para a parte que você quiser, porque no começo eu vou estar formatando, criando o projeto, colocando tailwind e tudo mais, vai ter muita manipulação de DOM, então já fica aí como um conteúdo extra até a gente chegar na formatação de datetime. Mas se você já quiser pular para lá, né, e eu acredito que você não deva fazer isso, porque é um conteúdo maravilhoso, então assiste aí tudo desde o começo. Mas se você quiser pular para cada uma das partes diferentes desse vídeo, onde eu ensino cada coisa diferente, cada uma das formatações aí de data e horário, né, você pode pular usando os timestamps. Então agora, sem mais delongas, vamos lá para o computador. Então vamos lá, agora que a gente está aqui no computador, vamos começar o nosso projeto do absoluto zero. Né? Eu criei aqui essa pasta chamada Datetime Format. E se eu fizer aqui ls para listar o conteúdo, vocês vão ver que não tem conteúdo nenhum nessa pasta. Então a gente está começando do absoluto zero. Vou dar um clear aqui e vamos inicializar o nosso package.json com o comando npm init-y. Esse "-y" vai fazer ele já colocar aí com algumas configurações padrão, né? Beleza. Feito isso, vou abrir aqui o Visual Studio Code. Pronto, abriu aqui pra gente. A gente tem aqui o package.json. Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte. Deixa eu também colocar aqui tela cheia. E vocês vão ver que a gente tem só o package.json, nada mais. E eu vou começar criando um arquivo que eu vou chamar de... Vou criar uma pasta source, src, /index.html. Esse vai ser o nosso arquivo de entrada aqui do nosso projeto. Ele não vai ser um projeto baseado aí em nenhum framework, nem nada, né? É só um HTML que vai carregar alguns JavaScripts, né? Vou colocar aqui o título da nossa página, então vamos colocar aqui como intl.datetimeFormat, que é o que a gente vai ver nessa aula de hoje. E deixa eu ver o que mais. Vou colocar aqui algum conteúdo aqui no body. Então vamos lá, H1 Emerson Broga Dev. Beleza. Aí para a gente rodar isso aqui, eu vou usar uma biblioteca chamada HTTP Server. Então vamos instalar ela aí. Né? Vamos voltar lá no terminal. npm install --save. E aí, HTTP-server. Beleza, feita a instalação dessa biblioteca, se a gente voltar no package.json, você vai ver que ela está aqui, ó, atualmente na versão 14.1.1. Isso aqui vai fazer com que a gente consiga rodar o nosso projeto, né, como se fosse um servidor HTTP, usando apenas o comando npm run dev. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro de scripts, vou colocar aqui dev, que vai ser o nosso comando para rodar, e aí eu vou chamar aqui o http
server, vou passar a porta, né, com "-p" aqui, vou passar a porta. Nesse caso eu vou colocar 8080 e vou colocar que eu não quero cache, então vou colocar o cache de -1. O C aqui é de cache, e aí o tempo aqui é o tempo que eu quero de cache, nesse caso eu quero -1. E vou colocar que eu quero a pasta source, né? Tudo que acontecer ali de mudança dentro da pasta source, ele já vai atualizar para mim automaticamente. Então, vamos salvar isso aqui. Vou rodar aqui, ó, npm run dev. Ele vai falar aqui para mim que está rodando na pasta, na porta, no localhost, né, 127.0.1, na porta 8080. Então, se eu abrir lá no browser, vamos lá, deixa eu pegar o browser aqui. Tá aqui a minha requisição, carregou aqui a pasta. Por enquanto aí tudo, né, com fundo branco e tal, mas carregou aí pra gente. Ele está reclamando aqui, né, que o favicon não foi encontrado, está dando um 404. Se você quiser resolver isso aqui, basta pôr um favicon aqui na sua pasta source, né? Então, deixa eu pegar um favicon aqui. Pronto, salvei aqui um favicon. E se eu voltar lá, vamos voltar no browser. Aqui. Pronto, agora ele não reclama mais do favicon e está lá mostrando pra gente, né? Então, beleza. Temos aí a nossa página. A próxima coisa que a gente vai fazer, né? Eu estou fazendo essa aula bem detalhada aqui, né, apesar de que isso aqui ainda é fora do escopo da aula, mas eu quero mostrar tudo isso aí porque eu acho que é bem bacana, né? Muita coisa que a gente vai aprendendo aí de pouquinho em pouquinho com cada aula. Eu quero também colocar o Tailwind para a gente fazer uma customização aqui, deixar o nosso HTML mais bonitinho, né? Então vamos lá, vamos instalar também o Tailwind. Então para instalar o Tailwind eu vou fechar aqui, né? Então eu estou lá na pasta ainda. Vamos colocar aqui npm install -d, que é um dev dependency, Tailwind CSS, vamos aguardar a instalação. Depois disso, depois que ele terminar de instalar aqui, a gente vai inicializar o Tailwind com npx tailwindcss.init, ele vai criar para a gente o arquivo tailwindconfig.js, então está aqui, ó, nosso arquivo tailwindconfig. A gente passa para ele aqui dentro do content, onde está o conteúdo que ele vai procurar, né, para converter aí, para achar as classes Tailwind e salvar como um arquivo para a gente. Então, coloquei aqui dentro da pasta source para ele procurar nos arquivos HTML e JS. Nesse caso vai ser só HTML, mas eu estou pegando diretamente das instruções do próprio Tailwind, né? Dentro aqui da nossa pasta source, a gente vai criar um novo arquivo que a gente vai chamar de input.css. Não sei se esse é o melhor nome, não. Eu colocaria talvez um tailwind.css, mas vamos seguir o que a documentação fala para fazer. Então agora eu vou colocar um comando aqui no nosso package.js para ele gerar o nosso arquivo de CSS. Então eu coloquei aqui, ó, npx tailwind, na verdade eu vou colocar só tailwind css -i, e aí o caminho do nosso input, né, ou seja, source input.css, e o caminho do nosso output, que também vai ser na pasta source, porém styles.css. E com o watch aqui para ele ficar escutando mudanças, né? Então aqui no terminal eu vou abrir, deixa eu pegar o caminho dele aqui, ó, pwd, pegar o caminho aqui da minha pasta, vou abrir aqui um novo terminal, vou entrar nessa pasta, beleza, e aí eu vou rodar npm run tailwind. E aí com isso ele está criando lá para a gente o arquivo de CSS. Ele está falando aqui que ainda não achou nenhum utility classes, né, porque a gente não colocou nenhuma mesmo. Vou rodar aqui de novo o run dev, para a gente rodar o servidor. Então agora temos tudo rodando. Deixa eu voltar lá na pasta, beleza, está rodando. Então agora vamos importar o nosso styles.css aqui no nosso HTML. Então link href, e aí a gente passa o caminho dele. Nesse caso a gente está na pasta aqui dentro da própria raiz, né? E a gente vai ter styles.css. Vamos falar aqui hell equals igual style sheet, beleza? E aí com isso ele já vai estar carregando para a gente o Tailwind, né? O estilo do Tailwind. Aí você já percebe que a fonte mudou aqui e agora a gente pode começar a formatar aqui o nosso documento, né? Vamos começar fazendo o seguinte, ó. Aqui no body eu já vou colocar algumas classes. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou colocar é o wfull, para a gente ter uma largura, né, ocupando o total da tela aí.
um min height screen, ou seja, para a gente ter uma altura mínima da tela com o máximo da nossa altura da tela. Um background eu vou colocar como BG Slate 900, que é um cinza bem escuro. O texto, né, eu vou colocar como Text Slate 100. Né? Vamos colocar aqui também que eu quero Flex, Call, eu quero Itens Center, eu quero também um PY10, né? Um padding em cima e embaixo de 10. Depois aqui a gente vai criar uma outra div que eu vou colocar com as classes. Class. E aí eu vou colocar aqui container mx-auto para ele ficar centralizado aí para a gente. Vou englobar o meu H1 dentro disso aqui. No meu H1 aqui também eu vou colocar aqui, ó, class. Vamos dar uma estilizada aqui também, né? Então text 3XL para ele ficar bem grande aí, fonte bold. Vou mudar o título aqui, né, de Emerson Broga Dev. Vou colocar aqui o título do que a gente vai aprender nessa aula. Então, Internationalization, INTL, né, Internationalization Datetime Format. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra div aqui dentro, que eu vou colocar aqui um class nela de flex e um gap 4. Ou seja, vai ter flex e o que tiver lá dentro vai ser organizado aí com espaçamento de tamanho 4, né, que equivale a 16 pixels, se eu não me engano. Vou colocar 3 botões aqui, que aí vocês vão ver que é para a gente mudar as linguagens da nossa aplicação, né? Porque como a gente vai usar o Internationalization, a gente pode usar várias linguagens. Eu vou colar aqui o que eu já tenho, só para não ter que ficar digitando, mas temos aqui todas elas com esse btn local, que é para a gente procurar, esse data local, que é o que a gente vai usar para passar o valor, e coloquei só as bandeirinhas aqui, correspondente a cada um desses locais, né? Depois aqui logo abaixo, eu vou criar uma outra div, essa div eu vou colocar um ID nela, que vai ser um ID preview, e também vou colocar algumas classes, né? Então, class, border slate 800, que é um cinzazinho também escuro, mas um pouco mais claro do que o background. Vou colocar aqui um P4, que é o padding 4, né? Um margem Y10, rounded MD, para ficar arredondado as bordas, fonte mono, para a gente ter uma fonte mono espaçada, e text XL, para ficar um texto um pouquinho maior do que o normal. Tá? É só uma div, vai ter o conteúdo vazio aqui por enquanto. E aqui a gente conclui o nosso estilo, né? Vamos dar uma olhada lá na página para ver se está tudo rodando como a gente espera. E está aqui, a gente tem o nosso título aqui no meio da tela, as bandeirinhas, e aqui, não sei se está dando para vocês verem aí no vídeo, mas tem a bordinha aqui do nosso conteúdo ali do preview, beleza? Então agora vamos fazer o seguinte, eu quero fazer um formato onde eu vou ter um template. Então não sei se vocês conhecem, mas a gente tem a tag template, que eu vou dar um ID para ela aqui de template preview. E esse template vai ser o que a gente vai usar para colocar dentro do nosso preview. E nele eu vou ter duas coisas. Um span, que eu vou chamar de... que eu vou ter as class aqui, que eu vou chamar de comment. Vocês vão entender mais para frente quando eu estiver usando para que é cada um desses aqui. Text slate. E aí eu quero 400 MB2, para a gente ter um margin bottom. E eu quero colocar também como display block. A gente vai ter esse span e depois a gente vai ter também uma tag pre, que eu vou colocar com duas classes aqui, que eu vou chamar de code e mb6. Somente isso. Esse aqui é o nosso template. E por fim, outras duas coisas que a gente vai precisar de fazer é importar dois scripts que a gente vai usar aqui nessa aula. Script src. E aí eu vou colocar aqui que a gente vai querer chamar aqui o system.js, então
system.js e também vou duplicar aqui para a gente chamar o script.js. Beleza, esses dois arquivos ainda não existem, então vou criar eles aqui. Então system.js e o novo arquivo aqui, script.js. Para saber que os dois estão sendo carregados e estão funcionando, dentro de cada um aqui eu vou colocar um console.log, e aí nesse aqui é o script.js, e dentro do system eu vou colocar aqui também system.js. Beleza, se tudo estiver certinho, se eu voltar lá no browser, der um refresh e abrir aqui o console, a gente vai ver que os dois foram carregados e estão mostrando aí o console.log. Então, tudo certinho aí pra gente. Deixa eu chegar isso aqui mais pro canto. Deixa eu organizar aqui mais um pouco. Vou chegar aqui mais pro canto, acho que aqui tá bom. Vou diminuir esse aqui pra gente conseguir ver os dois aí ao mesmo tempo. E beleza, a gente tem os nossos arquivos e tudo mais. Agora vamos criar o que a gente precisa aqui dentro desse system. O que esse system vai fazer? Esse system ele vai simplesmente ter algumas funções que vão facilitar eu exemplificar o que eu quero dentro do código aqui na nossa aula. Então, coisa bem simples, olha só. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou buscar aquele nosso preview e também o nosso template. Então, preview, eu vou usar aqui um document.querySelector. Vou passar aqui o seletor, lembra que a gente colocou um ID de preview? Então vou pegar ele pelo ID aqui, preview. Vou duplicar essa linha, vou pegar o nosso template. E o nosso template também, né? Lembra aqui, ó, só para lembrar vocês, a gente tem um template aqui com o ID template preview e o outro com o ID preview aqui. Então vou pegar aqui também o nosso template com o template preview. Feito isso, eu vou criar uma funçãozinha que ela vai ser o seguinte. Ela vai ser uma função para a gente logar o que a gente quer mostrar dentro aqui da nossa telinha, tá? do nosso preview. Então eu vou criar ela aqui, ó, vou chamar ela só de log. Ela vai ter alguns parâmetros e aí eu quero começar sempre com o comment. E aí já usando aqui um spread, eu vou pegar o args. E aí com isso eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o template e vou fazer um clone dele. Então, const template clone, clone, isso. E aí eu vou fazer template.content.clone node e vou passar um true que eu quero um deep clone. Tá? Nada disso aqui é do escopo da aula de ensinar o datetime format. A gente vai ver tudo isso aí, né, para vocês aprenderem mais coisas com isso aí também. Agora eu vou criar aqui uma variável para o nosso elemento de comentário, então comment element, e aí eu vou ter aqui o nosso template clone.querySelector, e aí eu vou passar aqui o comment, e aí lembra que essa classe comment aqui, a gente tem ela aqui no nosso template, tá logo aqui, e eu vou ter a mesma coisa para o code. Então vocês já podem imaginar que eu vou duplicar aqui, a gente vai ter o code element, e aqui a gente vai ter code, beleza? E aqui agora a gente vai colocar, né, os valores lá para a gente preencher esse nosso template e colocar ele na página dentro do preview. Como que a gente vai fazer isso? No comment element, eu vou colocar aqui, ó, inner text e vou passar o nosso comment, que é a nossa primeira variável aqui, né? Comment, eu passo para lá. Para o código, eu vou colocar todo o resto. Então, code element.inner text, eu vou passar todos os outros argumentos, args.join, e aí eu quero eles cada um em uma linha. Então, vou passar aqui o /n para a gente fazer essa junção e pôr uma quebra de linha. Depois disso, eu vou pegar o nosso template clone, vou fazer um append child, passando aqui o nosso clone element, nosso comment element, quer dizer, comment element, e a mesma coisa
com o nosso code element. Então eu já coloquei, né, tanto o meu código quanto o meu comentário, né, tanto o meu comentário quanto o meu código, eu já coloquei eles no clone do meu template. E agora eu preciso de colocar eles no meu preview. Então aqui embaixo eu vou vir aqui e simplesmente fazer um preview.append child, e aí eu coloco template clone. Vamos testar isso aqui para ver como é que funciona? Se eu vier aqui e fizer log e passar um comentário, lembra que o primeiro parâmetro é um comentário. Então, vamos passar aqui this works. E depois eu posso passar um código, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, sei lá. Vamos colocar só Broga aqui por enquanto. Broga. Se eu rodar isso aqui, vamos ver se vai funcionar. Tá lá, this works e Broga. Ou seja, ele logou aqui para mim tudo que eu preciso, tá vendo? Ou seja, o meu comentário ficou lá com a cor um pouco mais clara, vamos dizer assim, e embaixo a outra parte que ficou aí com uma cor branca, né? E eu posso passar mais outras coisas aqui, então Emerson Broga Dev, e ele vai logar aqui para mim na linha de baixo. Então tá lá, basta eu dar um refresh e ele vai e atualiza ali para mim. Se eu quiser limpar isso aqui, eu preciso de criar uma outra função para limpar. Então eu vou criar ela aqui em cima, que eu vou chamar de clear. E essa clear, o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente pegar o nosso preview e pegar o conteúdo dela, .inner.html, e colocar uma string vazia. Então o nosso clear vai limpar lá, então eu escrevi, e depois eu quero limpar, eu chamo clear, e aí ele simplesmente limpa lá para mim. Beleza? Então a gente tem aqui o nosso system quase pronto. A outra coisa que eu quero fazer é os botõezinhos aqui, né? Eu quero colocar eles para a gente definir aí como que vai ser o nosso projeto, né? Então eu vou colocar o seguinte, ó. Primeiro eu vou buscar todos esses botões. Então deixa eu limpar isso aqui. Vamos buscar todos esses botões. Então const locale buttons. E aí a gente vai fazer também um document.query selector. Só que dessa vez eu quero um query selector all. Eu quero buscar todos eles. E aí lembra que a gente tem a classe btn locale. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, se tiver esses locale buttons, né, porque pode ser que eles não estejam na página, então não quero causar nenhum erro aqui inesperado. Se tiver eles, eu vou fazer locale buttons.for each, e aí eu vou passar, né, para cada um desses botões, btn, eu vou passar o seguinte, ó, eu vou pegar cada um dos botões, btn.add event listener, e eu vou querer o evento de clique. E aí, com isso, eu vou chamar a função setLocale, que a gente não criou ainda, mas a gente vai criar agora, logo aqui em cima. Então, const setLocale, a gente vai passar aqui o evento, e aí, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou chamar aquele clear, para limpar o que a gente tiver lá escrito, e depois eu vou chamar a função run, que a gente ainda não tem, né? Função run, aqui, que eu vou criar daqui a pouco. E para ela eu vou passar o nosso locale, que eu vou pegar lá daquele dataset. Lembra aqui, ó? Eu tenho data locale e aí eu tenho o valor. Eu vou buscar isso. E como que eu busco isso? Do meu evento, que é o clique no botão, eu tenho um target, que é o botão em si. Dentro dele eu tenho o dataset, que são todos os atributos data dentro daquele HTML. E dentro dele eu tenho o locale. Beleza? Pronto. Com isso, eu consigo passar tudo para essa função run, que eu ainda não tenho, né? Então, vamos ter que criar essa função run, só que ela vai ser lá no nosso script. Então, dentro aqui do nosso script, que agora eu já sei que ele está rodando, ele está logando aqui para mim o console.log, eu posso criar uma const run, e aí essa nossa função aqui, né? Esse nosso arrow function aqui, ele vai receber o locale, que aí eu posso passar por padrão o primeiro ali, que é o enus. E aqui vamos só fazer um log. Aí lembra que eu tenho a função do log? Eu posso colocar aqui, ó, run e o nosso locale. Passar a variável locale aqui. E aí olha o que acontece. Se eu clicar, deixa eu dar um refresh. Se eu clicar, ele mostra aqui para mim, ó, que eu chamei a run e estou passando enus. Se eu chamar a run agora, ptbr, se eu chamar a run agora,
ES, ES, espanhol, Espanha. Então, olha que bacana tudo que a gente já fez até agora e a gente não entrou ainda no Datetime Format, mas olha o tanto que você aprendeu aí de manipulação de DOM, né? Só nesse comecinho aqui de aula. E agora vamos lá, agora finalmente a gente vai tratar aí, né, a manipulação de data usando o Datetime Format. E aí nós vamos fazer o seguinte, olha só, beleza, o System aqui eu posso fechar, o script eu posso fechar, o Tailwind eu posso fechar, tudo aqui eu posso fechar. Então vamos ficar só com o script aqui, então vou fechar todos os outros. Temos só o script aqui. E aí o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu quero fazer é pegar a data e horário atual, né? O datetime atual. No JavaScript a gente usa o new date. Isso vai pegar para a gente a data atual. Aqui dentro eu vou criar uma outra funçãozinha que eu vou chamar de format, que é só para facilitar para a gente fazer aí o uso do datetime format, né? Então vamos lá, const. Deixa eu mostrar para vocês primeiro como que funciona o datetime format, né? Então a gente cria um const formatter e aí desse formatter a gente inicializa o intl.datetimeFormat. E o que que eu passo para ele? Eu passo para ele o local, que nesse caso é o nosso enus, e passo também options. E o que são esses options? É um objeto, const options, é um objeto de configurações. E aí vamos supor que eu quero passar aqui nesse objeto de configurações, eu quero passar o seguinte, ó, date style full. Esse seria o meu objeto de configurações. Aí agora eu quero usar esse formato para formatar esse objeto de datetime. Né? Como que eu faço isso? Eu simplesmente chamo o meu formatter e passo para ele, né? Chamo aqui a função format do meu formatter e passo para ele a data. Ou seja, ele já está aqui com o meu locale, ele já está com meus options e eu falo só com ele o seguinte, ó, pega para mim e formata esse datetime que eu tenho aqui, que é o now. E aí eu posso pegar esse resultado, const result, e posso mandar lá para a nossa função de log, né? Então, log, vamos passar aqui result, e aí result. E aí olha só o que a gente vai ter. Deixa eu ver aqui, está faltando um token. Ah, tá, aqui é um vírgula ao invés de ponto e vírgula. Vamos limpar aqui, vamos refresh aqui. E agora, se eu clicar aqui, ó, ele já passa aqui para mim, ó, result, quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023. Se eu mudar para Brasil, ele mostra quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023, né? Aqui no primeiro eu falei em português, mas estava escrito em inglês, né? Wednesday, February 1st, 2023, 2023. Quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023 e miércoles, 1º de fevereiro de 2023. Tá aí, tá mostrando tudo pra gente. E aí o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer uma função que eu vou englobar essa parte aqui, ó, para ficar mais fácil para a gente exemplificar todos os outros formatos que a gente tem. Então vamos lá, eu vou criar uma função aqui, ó, const format. Então a gente já conhece o uso básico, né? Nela eu vou receber esse options, que por padrão eu vou colocar aqui como um objeto vazio. Vai ser aqui um arrow function, isso. E dentro dele eu vou colocar o seguinte, ó, o options já vai vir por ali. Eu vou pegar só o format, o result. Só que aí o result eu não vou pôr numa variável, eu vou simplesmente retornar. Dar um return aqui. Então agora a gente tem o format, e aí eu posso fazer o seguinte, olha só. Vamos exemplificar o próprio dateStyle full, né, que foi o options que a gente passou. Então posso passar ele aqui, dateStyle full. Vou colocar aqui com aspas duplas para a gente não ter problema ali. E aqui eu vou chamar o format. Olha só que legal, format. E aí eu passo o... Opa, deixa eu tirar o mouse de cima. Eu passo o meu options. Datetime full. E aí com isso a gente vai ter, né, isso lá. Deixa eu chamar aqui a função run, que ela já se auto-executa quando a gente dá um refresh. Então tá lá, ó, dateStyle full, quarta-feira, tal. E se eu mudar aqui de locale, a gente vê nos outros coisas também, nas outras línguas também. Então tá aí funcionando belezinha, como a gente espera.
E agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu quero mostrar para vocês os date styles, né? Então a gente já começou aqui mostrando o full. Então vou colocar um comentário aqui, ó, date styles. E aí o que a gente tem no date styles? A gente tem o full, né? Quais são os valores, né, que a gente pode ter aqui no date styles? Vou colocar assim que fica mais fácil. A gente tem o full, a gente tem o long, a gente tem o medium e a gente tem o short. Então se eu fizer isso aqui, ó, vou duplicar aqui, né, várias vezes, copiar e colar. Então vou mudar aqui, ó, full long, depois vou mudar para o medium e vou mudar para o short. Aqui. Se eu salvar, deixa eu diminuir um pouco a fonte, isso, fica melhor assim. Então se eu salvar e rodar isso aqui, olha só o que a gente tem. Com o date style full, formato desse formato. Se a gente quiser o long, já tirou aqui a quarta-feira, já não mostra mais e fica lá 2023. No medium já fica um pouquinho mais curto e no short fica só os números. E aí olha que bacana, se eu vier para o formato brasileiro, por exemplo, ele já fica no formato nosso, ó. É o dia, o mês e o ano com os zeros. E se eu vier no americano, ele fica com o mês, dia e ano sem os zeros. Olha só que legal. Olha que diferente, né? Sem o leading zeros aí. E no espanhol também é a mesma coisa, só que aí tudo traduzido para espanhol. Então, esses são os date styles no formato full, long, medium e short. E a gente tem as mesmas coisas para o formato de time, né? Ou seja, o time styles. E aí, antes de eu mostrar ele, deixa eu só duplicar aqui mais uma vez. Antes de eu mostrar aqui o time styles, que aí, né, como você já imagina, seria aqui o time style. Isso. E aí mostrando aqui o short, né? Então vou dar um refresh aqui, ó. Time style short. Então já mostrou aqui para mim 10h21 da noite. Se eu vier aqui em português, em Brasil, né, português brasileiro, 22h21. Se eu vier em espanhol, 22h22. Então, certinho aí pra gente, mostrando aqui. Só que aí eu quero limpar isso aqui, né? Ou seja, a gente já passou aqui do date styles, então eu vou chamar aqui a função clear, lembra dela? Clear. Opa, clear. Então agora a gente vai ter só o time styles, vou dar um refresh, então tá lá o short. E aí a gente pode fazer, né? Lembra que a gente vai ter também os mesmos formatos. Short, long, medium, full, long, medium e short. Então vamos fazer lá também. Então vamos mostrar aqui, ó, full, long, medium e short. Então se eu fizer isso aqui, der um refresh, a gente vai ter lá. No formato, né? Aqui, ó, no formato full, a gente tem aqui o hora, minuto e segundo, e falando ainda que é horário de Brasília. Se a gente tiver no formato long, ele já muda aqui para BRT. No medium, ele já tira aqui o time zone, né? E no short, ele mostra só a hora e o minuto. Então, estamos aqui agora em inglês, ele já fala aqui, ó, GMT-3, né? E mostrando aqui a MPM, né, que é o formato americano. Então a gente tem aí os time styles em 4 formatos diferentes. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é formatar ano, mês e dia, né? Como que funciona isso? Vamos chamar aqui de novo clear e vamos repetir isso aqui, né? O que a gente tem aqui? A gente vai ter agora, vou mostrar agora o year styles. E no year a gente vai ter 2 valores possíveis, que é o numeric e o valor 2-digit. E aí, como você já espera, é o mostrando o ano com 4 dígitos ou mostrando o ano com 2 dígitos, né? Então vamos copiar aqui, vamos colocar, e aí a gente vai passar aqui year. Então agora já não é mais style, né? Não seria year style, é só year. E a gente tem o numeric. Então deixa eu copiar isso aqui, colar aqui. Opa, aqui. Isso, então year a gente tem o numeric e a gente tem também o 2-digit. E aí se eu salvar isso aqui e rodar, a gente tem lá o ano 2023 e o ano com 2 dígitos só 23. E aí aqui não vai mudar nada, né, de uma língua para outra.
mas tá aí, né? Dá para você usar isso também. Do mesmo jeito que a gente tem do ano, a gente tem do mês. E aí é month styles, e a gente tem numeric e two digit. Então vamos passar aqui rapidinho. No month, vou dar um clear aqui no ano, clear, isso. E aí, no mês, a gente tem mais, olha só. No mês a gente tem o numeric, que vai mostrar com apenas um dígito, né, sem o leading zeros, e o two digit, que vai mostrar com o leading zeros, né, ou seja, 2 dígitos. Porém, no mês a gente tem também outros formatos, que é o long, o short e o narrow. Olha só que interessante. E eu escrevi no lugar errado, né, que seria aqui embaixo, ó. Aqui, isso. Então aqui a gente tem o long, short e narrow. Vamos colocar aqui para ver? Então vamos lá. Aqui vai ser long, short e narrow. E aí se eu vier aqui e dar um refresh, a gente vai ter aqui, ó, em inglês, a gente tem aqui com o numérico que mostra só o número 2. Com o 2 dígitos fica o 02. O long fica o fevereiro, em inglês, né, completo. O short fica só o Feb e o narrow fica só o F. Então não precisa mais de fazer aquele array de meses, né? Isso é uma gambiarra que muita gente faz aí nos códigos, que é colocar aquele array com os meses aí, como no JavaScript, quando você dá o get month, o primeiro mês é o 0, que é o janeiro, e aí você vai criando aquele array só para converter. Você pode usar o datetime format para pegar aí o nome do mês, né, do jeito que você quiser. E lembrando que aqui a gente tem também em português, em espanhol ou qualquer outra língua que for suportada aí por ele. Eu só estou mostrando aqui essas três para exemplificar. Então não precisa mais fazer aquelas gambiarras. Depois disso a gente vai ter também, então já mostrei o ano, o mês, a gente vai ter o dia bem simples, o dia só tem igual ano, numeric e two digit. Então vou dar um clear aqui embaixo, clear, e aqui a gente vai fazer o dia, day styles, que aí a gente vai ter o seguinte, olha só. Deixa eu trocar tudo aqui para day. E agora, se eu rodar lá, a gente tem... cadê? Ah, eu já chamei o clear aqui, por isso não está mostrando. Então tá lá, dia numérico, mostra só 1, two digit, 01. E aí a mesma coisa nos outros, nas outras línguas, né? Não precisa de mostrar muito. Para os minutos, hora, minuto e segundo, a gente tem também o formato de numérico e two digits. Então vamos fazer aqui rapidinho. Eu acho que aqui não precisa de muita explicação. Então vamos lá, a gente vai ter o hora, que aí vai ser aqui tudo como hour. A gente vai ter minute. E a gente vai ter second. Second. Então aqui, second. E aí vamos comentar aqui a galera, que é para a gente conseguir ver aí cada um deles, né? Então vou comentar aqui, vou comentar aqui, vou comentar aqui também. Então vamos lá, quando a gente vai no hora, temos lá 10 da noite, 10 p.m. em inglês, em português 22 horas e em espanhol 22 também. Beleza? Se eu vier lá e mostrar os minutos, a gente vai ter, deixa eu descomentar aqui, deixa eu comentar o clear. Se eu vier no minuto, né, a gente tem aí o minuto com 2 dígitos ou com numeric. E aí, lembrando que com 2 dígitos é que quando for menos de 10, né, vai ter 01, 02 e tal. Não precisa fazer gambiarra para mostrar isso aí. E para o segundo, mesma coisa aí do minuto. Deixa eu comentar isso aqui. E no segundo a gente tem aí os segundos aí certinho, né? Se eu passar de um para o outro aqui, a gente vai vendo aí mostrando, não vai mudar de uma língua para outra. E até aí você já viu como formatar cada um dos pedaços, né, de um datetime. E aí lembra que você pode, claro e lógico, combinar esses estilos, né? Então, combining styles. E aí como que funciona? Eu já vou colocar aqui um log, vou copiar e colar aqui,
Olha só que bacana. Vou colocar um log bem grandão aqui, que é o seguinte, ó, eu já estou falando que eu quero o dia com 2 dígitos, o mês com 2 dígitos, o ano com 2 dígitos. Então, olha só, ele vai me mostrar aqui 02, 01, 23, ou seja, o mês, que eu estou em inglês, o dia e o ano, mas se eu ver em português, ele inverteu para mim, então, ou seja, ele já sabe como que mostra isso, baseado em cada um dos formatos que eu quero, né? Eu posso, aqui eu fiz mostrando dia, mês e ano, mas eu posso fazer também com hora, minuto e segundo. Então, hour, minute, second. E aí, se eu colocar esse formato aqui, deixa eu colocar aqui no meu options. Deixa lá assim. Então aqui eu tenho a data e aqui eu tenho a hora. Olha só que bacana. E se eu vier em português, por exemplo, tira aquele PM de lá, né? Então, ou seja, o AM/PM é no horário em inglês, mas em português não tem aquilo. Então, ou seja, ele vai formatando aí pra gente do jeito que a gente quer, né? E você pode colocar, né, até agrupar tudo, se você quiser. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, que é onde eu vou usar tudo junto, né? Então, deixa eu dar um clear logo após esse aqui. Clear. Outro clear aqui. Clear. Isso. E aí aqui eu vou fazer um outro que eu vou agrupar os dois formatos aqui, ó. Quer ver? Vou pegar aqui e vou pegar esse outro aqui, colocar aqui junto, aqui e colocar aqui também. Vai ficar grandão aqui, ó, com tudo em 2 dígitos. E vamos lá olhar. Então eu tenho agora o mês, dia e ano e horário. Se eu ver em português, dia, mês e ano e o horário, né? E aí a mudança do AM/PM no inglês e sem ele, né? O relógio de 24 horas no português. Então a gente tem essa diferença aí também. E você pode combinar tudo. E aí, agora eu vou te mostrar o pulo do gato, que é como que você vai fazer isso no seu projeto, né? Lembra que no seu projeto você vai ter alguns lugares, né? Alguns poucos lugares, creio eu, geralmente 2, 3 formatos diferentes, de dia e hora. E aí o que você faz? Você cria uma função que vai receber um datetime e vai formatar do jeito que você quer. Então, você não vai ter mais problemas, entendeu? Você vai criar uma função e vai colocar para formatar da forma que você bem desejar. E aí, com isso, temos aqui vários formatos, várias formas de usar aí a forma certa de formatar horários e datas com o JavaScript, sem precisar de nenhuma biblioteca, de forma nativa. Bom, pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Eu acho que é bem bacana quando você entende esse tipo de coisa, como que funciona, para você não precisar de ficar usando bibliotecas externas e deixar o seu projeto mais pesado simplesmente por não entender o que o próprio JavaScript faz de forma nativa, né? E é isso aí que te torna um profissional melhor, um profissional mais valorizado. Como eu disse no começo do vídeo, né, eu ajudo profissionais ajudo desenvolvedores web a dobrarem os seus salários, e é sabendo essas coisas aí que você vai melhorando e vai aumentando aí os seus salários, né? Um vídeo como esse eu acho que merece aí o seu joinha. Se você ainda não está inscrito no vídeo, por favor, se inscreva no vídeo. Eu acho que você vai querer ver mais conteúdos como esse. E se você tem aquele amigo dev que está fazendo aquela gambiarrazinha de criar um array de data aí, de meses, né, para mostrar o nome do mês, manda esse vídeo para ele que ele vai aprender agora da forma certa. E eu te vejo no próximo vídeo, beleza? Valeu e até mais!